Olá, trevosos e trevosas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu já postei a parte 1 e tô fazendo a parte 2. Tem um vídeo antigo meu, onde a abertura do vídeo eu recebia vocês assim, como trevosos e trevosas. Eu tinha esquecido disso, mas quando eu vi o meu vídeo antigo eu me lembrei. Enfim, pessoal, ignorem a minha tentativa de decorar essa casa. Por quê? Parece que vai cada vez ficando pior. Parece que vai ficando bom. Aí quando tá ficando bom, parece que eu vou lá e deixo pior. Eu tô olhando aqui na edição e tô pensando, misericórdia. O que é que tava passando pela minha cabeça? Vocês até conseguem entender minha ideia, né? Só que essa ideia não iria dar certo, porque eu ainda pretendia fazer uma piscina. E também porque, sei lá, gente, eu não tô gostando, eu não sei. Porque depois eu quis aumentar a sacada. Aí quando eu fui aumentar a sacada, foi aí que deu tudo errado, em vez de dar tudo certo. Escrevam no comentário se essa casa não tá ficando fofinha, porque esse é o objetivo, que ela fique bem fofinha e bem pate. E eu espero que esse vídeo esteja o mais satisfatório possível e que vocês gostem. Se gostarem, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para apoiar contas pequenas. E é isso. Aproveitem esse vídeo, viu? Que eu só vim postar o vídeo nesse canal depois de 1 ano. Aqui vocês podem observar que eu fui testar um vidro preto para ver como ficava, em vez de um vidro rosa. E eu acabei gostando desse contraste e deixei. E vocês vão ver que eu coloquei alguns vidros verdes. Verdes não, desculpem. Vidros pretos pela casa. Mas assim, eu não sei se esses vidros pretos vão ficar, porque eu posso mudar depois, porque é apenas um teste para ver como fica. Assim como o concreto, eu não sabia se ia ficar bonito ou não, e não sabia se ia ficar mesmo com o concreto rosa ou com a madeira rosa. Só que daí eu coloquei o concreto rosa e eu achei que ficou lindo. Aí eu deixei. Mas poderia ter ficado feio. E daí eu teria que tirar, né? E então é isso, pessoal. A gente vai testando até ver o que a gente gosta. E essa casa ainda vai dar muita história nesse canal. Simplesmente que perfeição ficou aquela janela preta. Ficou tão perfeita que eu decidi fazer outra janela preta. Eu gostei do contraste que deu, sabe? Porque assim, uma casa literalmente toda rosa enjoa os olhos. Então assim, precisa ter um contraste, um equilíbrio. Assim como uma casa toda branca parece um hospital. E uma casa toda preta, à noite nós não vemos. Então assim, tudo precisa de um equilíbrio de cores. Eu não posso fazer uma casa rosa claro, com janela rosa, enfim, eu acho que iria ficar enjoado, sabe? Mas assim, é só a minha opinião. Se você não acha, aí você pode fazer na sua casa do Minecraft. Mas pra mim, tem que ter um certo equilíbrio.
Pessoal, vocês podem estar dizendo, nossa, ela escolheu uma cerca tão diferenciada, uma cerca de tijolo do Nether. Gente, eu juro pra vocês que eu pensei que era uma cerca preta. Eu falei, nossa, uma cerca preta. Eu pensei que fosse uma madeira muito escura, quase preta. Mas não, era literalmente tijolo. Tipo, era uma cerca de tijolo e ainda mais do Nether. Eu não sei se era o mod que eu tava usando, mas ficou assim. E eu simplesmente fiquei chocada quando eu percebi. Mas assim, eu demorei pra perceber, então vocês vão ver essa cerca por um bom tempo até eu tirar. E também porque eu tinha procurado a madeira da cerca e eu não achei. E quando eu fui procurar, não agora, depois, no vídeo, aí, como eu não tinha achado a madeira, eu falei, oxe, cadê a madeira daquela cerca tão bonita, daquela cerca com a madeira tão escura, tão preta? Cadê que eu não acho? Aí quando eu fui ler, era do Nether. Então, pessoal, 360, né? 360 graus. Como é que tá ficando a minha casinha? Bem Barbie, né? Podem dizer. Podem dizer aqui nos comentários. Tá uma casa bem Barbie. Que esse é o objetivo, né? Ficar uma casa Patty. Pessoal, se vocês quiserem, depois eu digo a vocês o mod que eu estou usando. Gente, nesse momento eu tinha tido uma ideia de fazer uma escada, só que uma escada fora da casa. E daí, na minha cabeça, ia ser uma ideia maravilhosa, ia ficar perfeito. A escada ia ser uma escada que ia meio que fazer um círculo, como se fosse uma escada que vai enrolando, sabe? Não é uma escada reta. Enfim, na minha cabeça, mil maravilhas. Na prática, super diferente, super perrengues. Enfim, nesse momento eu tava escolhendo a laje que eu ia usar, porque eu não ia usar um bloco, eu ia usar a laje, porque eu pensei, mano, vai ficar perfeito, vai ficar chique. E daí eu tava procurando a laje da mesma cor que a minha cerca. E daí, enfim, né? Foi um chá revelação que eu tava usando coisa do Nether. Ah, mas qual é o problema? É que esteticamente não fica bonito. Por quê? É tijolo e tem um fundo vermelho e tal. Se fosse realmente preto, como eu tava pensando, iria ficar bom. Nesse momento eu tinha decidido usar a laje marrom. Só que depois eu notei a burrada que eu fiz. Porque assim, eu tava pensando, nossa, o marrom vai ficar lindo com rosa. E depois eu pensei, pô, tinha a laje branca. A laje de concreto branca, que iria ficar muito melhor. Gente, a princípio a minha ideia parece que vai dar certo, mas depois não dá certo, porque essa escada, ela precisaria de um espaço maior, sabe? Para ser uma escada bonita, ela precisava que a casa fosse um pouco maior, ou pelo menos que o andar de cima fosse um pouco maior, que não é o caso. O andar de baixo
é um pouco mais espaçoso que o andar de cima. A princípio parece que vai ficar bonito, mas depois é só perrengue, pessoal, é só perrengue. Quando você tá jogando, é muito diferente de quando você tá assistindo, porque depois que você joga e você vai assistir o seu próprio vídeo jogando, aí que você percebe os seus próprios erros. Mas quando você tá ali no vamos ver, você fica, bora tentar, né? Vai que dá certo. E não era uma ideia ruim, sabe, gente? Mas o problema é que o espaço não dava. O espaço não daria. Fora que eu escolhi essa madeira que depois eu percebi que era melhor ter escolhido concreto branco. Ou outra laje, outro tipo de laje. Porque essa eu depois eu percebi que não ia combinar tanto. E como vocês podem perceber, depois eu olhei e percebi que não chegou ao topo. Porque para ter uma escada bonita, eu teria que ter um espaço maior. Aí eu tentei fazer uma escada em círculo, sabe? Mas eu tava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer essa gambiarra? Porque já tinha uma escada embaixo. A escada que subia para o primeiro andar. E eu queria fazer a escada que subisse para o segundo andar. Só que, e se eu batesse a cabeça na escada do segundo andar? Não ia ficar a coisa mais esquisita? Enfim, gente, eu tentei e vocês podem ver que eu estou tentando, sabe? Eu tentei botar um bloco ali, um bloco aquilo lá. Vocês podem perceber que eu tenho até um pouco de talento. Eu tenho meu talento. O problema mesmo foi o espaço. Porque olha como tava ficando bonita a escada. Tem alguns pontinhos para ajeitar, mas tava criando uma forma bonita. Só que o espaço não dava. O espaço não dava para a minha ideia. Para a ideia da escada dar certo, eu teria que derrubar uma parede inteira e aumentar ela. Ou seja, já não ia mais ser uma mansão, já ia ser um castelo de tão grande, sabe? Então, assim, acompanhe, porque eu tento fazer essa escada dar certo, penso, e quando parece que vai dar certo, dá errado. E daí que começa a tudo dar errado com essa ideia da escada. Com essa ideia da escada, primeiramente um ponto que foi errado meu. Querer fazer a escada de fora para dentro. Tipo, eu teria que ir para fora para poder entrar dentro de casa, o que não faz sentido. E daí eu quis aumentar a sacada, porque eu pensei, se eu aumentar a sacada, aí eu poderia fazer um caminho e subir pela escada. A ideia é boa, mas na prática vemos que não é uma coisa muito funcional, sabe? E, gente, eu vou tentando, e não é porque eu não sei fazer escada, tá? Eu sei fazer escadas lindas, mas esse espaço não deu. E essa cor, depois eu fiquei pensando, meu Deus, porque eu não testei outra cor, hein? Até a madeira rosa poderia ter testado e eu não testei. Porque imagina, gente, uma madeira rosa. Poderia combinar, eu não sei porque eu não testei, sabe? Ou não, mas enfim, né? Eu deveria ter testado outras madeiras e eu não testei. Gente, dá pra ver que a minha escada é bonita. Só que eu não tenho muito espaço, né? Porque eu não consigo chegar ao topo do segundo andar. Não consigo, a não ser que eu faça uma escada meio maluca, sabe? Gente, foi um perrengue. Esse momento foi um perrengue, porque se vocês olharem, tem uma escada embaixo. E essa escada é a que dá para o primeiro andar. E quando eu estiver subindo para o primeiro andar, eu não posso bater a cabeça na escada do segundo andar. Porque imagina que mico. Tô subindo a escada batendo a cabeça, não faz sentido. Ou pior, nem ir bater na cabeça, não consegui nem passar. Sabe? Aí, gente, eu vou medindo, vou tentando.
E de tanto eu quebrar bloco, colocar bloco, fazer de tudo e mais um pouco para essa escada dar certo, ela até que tava criando forma. Porém, gente, para ela chegar ao topo e ficar bonita, tava difícil, porque tava uma coisa assim, tava uma coisa que eu daria um like nesse vídeo só com pena de mim, viu? Porque foi um perrengue pra fazer essa escada e no final eu ainda bati a cabeça, que era algo que eu não queria. Então eu tava pensando, né, em toda a estrutura dessa escada e tals. Sabe, super arquiteta. Gente, eu acho que eu vou fazer faculdade de arquitetura. Construir mansões personalizadas. Vocês me contratariam, né, pessoal, para fazer a mansão da casa de vocês. Me contratariam com certeza. Mesmo eu sendo meio atrapalhada e enfim, né? Enfim, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Deixem um like e se inscrevam no canal.